Bom, nós vamos abordar anestesia, né? As abordagens ultrassonográficas para as fraturas de clavícula. Esse vídeo é dedicado, né, aos residentes e assistentes do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E as fraturas de clavícula realmente eles são um grande desafio para nós. Por isso é muito importante vocês prestarem bastante atenção, justamente devido à anatomia desta região. Eu sou o Dr. Cunha e junto com o professor Adilson Ramage, nós vamos fazer para vocês esse vídeo. Muito bem, perante uma fratura de clavícula, o que eu tenho que pensar? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é a inervação da clavícula, que depende o quê? Do tronco superior. Então, as raízes que vêm de C5 e C6 e alguns ramos também que vêm de C7. Então, é sempre importante nós sabermos, né, que nós dependemos do nervo subclávio, supraescapular, subescapular, do peitoral lateral axilar. Aqui nós estamos mostrando a inervação que vem também do plexo cervical superficial, que faz a inervação da região sensitiva da região da clavícula, né? Então, nós temos o nervo supraclavicular, que faz parte do plexo cervical superficial, e os ramos dele, que é o ramo posterior, né? O ramo lateral e o ramo anterior, que é responsável, então, pela inervação sensitiva desta região. Muito bem, na clavícula, nós temos então que pensar nesses vários ramos que ele vai dar para a região periostal da clavícula, sendo que na região lateral nós temos o nervo axilar, o subescapular e o nervo que vai para o peitoral lateral. Já na região média e na região medial, nós temos as inervações do supraescapular, do subclávio e, agora prestem bem atenção, do nervo acessório. O nervo acessório é um nervo que são dos nervos, partem do nervo espinhal. Justamente aí que está a dificuldade, né? Da parte medial da clavícula, nas fraturas da região medial da clavícula, que tem a inervação de um nervo espinhal, que é um nervo acessório e, portanto, não faz parte do plexo braquial. Aqui nós estamos mostrando os ramos terminais aqui, que estão envolvidos pela fáscia clave peitoral. Então, é justamente esta a importância desses ramos terminais. E aqui mostrando novamente, né, a fáscia clave peitoral envolvendo os ramos aqui nervosos, né, que ficam na clavícula. Bom, pensando então na inervação deles, que depende o quê? Do plexo cervical superficial, né? Que depende do plexo braquial. E nós temos também um nervo que vem de uma raiz nervosa
que é o acessório. Então, pensando no plexo braquial, nós vamos depender de C5 e C6, que vai formar o tronco superior e algumas raízes de C7. Então, nós temos que pensar aqui para o plexo braquial, aqui para o plexo cervical superficial. Como é que nós vamos identificar as vértebras? Nós sabemos que C7 ele não tem o ramo posterior aqui, não tem o tubérculo posterior. Já C6, o tubérculo anterior, ele é o quê? Ele é um pouco maior, né? Que esse tubérculo é conhecido como tubérculo proeminente ou tubérculo de Chassagne. Então, ele é um tubérculo anterior, é um tubérculo um pouquinho maior. Em C5, os tubérculos eles são iguais. E em C4, nós encontramos esta disposição, né? Sendo que, se nós pensarmos aqui no dedo médio, né? no indicador e aqui no primeiro dedo, né? Nós vamos ver esta imagem aqui. Então, né? Nós vamos identificar aqui o plexo braquial, as raízes de C5, C6 e C7, tendo essa disposição, né? Aqui nós temos o esternocleidomastoideu e aqui nós vamos encontrar, né, o escaleno anterior, o escaleno médio, e justo aqui nós vemos o plexo cervical superficial envolto, né, por essas bainhas aqui. Aqui nós encontramos, né, aqui nós estamos vendo o plexo cervical superficial, C5, C6, C7. Muito bem, o plexo cervical superficial, nós podemos abordá-lo entre o esternocleidomastoideu, a inserção clavicular e o processo mastoideu, né? E nós vamos pegar a metade entre esses dois pontos, traçar uma linha e aonde nós podemos fazer um bracelete subcutâneo na região posterolateral do esternocleidomastoideu. Fazemos então um bracelete subcutâneo, né, aqui para pegar os ramos do supraclavicular. Aqui nós estamos vendo a região onde nós encontramos o plexo cervical superficial. Muito bem, o escaneamento, né, nós devemos fazer da região média para a região medial, né, onde nós vamos fazer também, né, um escaneamento da região média para a região lateral e nós vamos fazer o nosso agulhamento na região medial e vamos introduzir o nosso anestésico local. E quando nós escaneamos da região média para a lateral, nós também introduzimos o anestésico local, de 10 a 15 ml, numa concentração em torno de 0,375 de uma solução de ropivacaína, ou 0,25, né, se for a bupivacaína ou a levobup. Aqui mostrando, né, a inervação, a colocação do anestésico local. Isso daqui nós vamos então fazer a abordagem do tronco superior com baixas doses, introduzindo, né, a nossa agulha em plano e pode ser também fora de plano, e nós vamos abordar então C5, C6 e deixando um pouco também para C7, né, na região interescalênica entre os dois escalenos, o escaleno anterior
e o médio. Muito bem. Em seguida, nós traçamos e entramos no plexo cervical superficial. Eu gosto mais daquela abordagem, porque o plexo cervical superficial, né, se eu fizer um pouquinho de volume um pouquinho maior, eu posso bloquear o frênico. Isso não é desejável. Portanto, aqui eu faço em baixo volume, em torno de 1 ou 2 ml de anestésico local somente, e observo bem a dispersão. Muito bem. Feito isso, nós vamos partir para o bloqueio da face acostoclavicular com 10 a 15 ml de anestésico local na região medial e na região lateral desse modo. Uma abordagem em plano, de caudal para cranial, introduzindo o nosso anestésico subperiostal, né, entre a fáscia clave-peitoral e o periósteo. 15 a 20 ml de anestésico local numa concentração de 0,375 ou de ropivacaína ou de 0,25 para bupivacaína ou levobupivacaína. Muito bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção.